podemos estar aqui nessa noite. Que bom. O nosso culto, pelo menos a minha perspectiva, é um dos melhores, porque em termos de horário, a gente começa às 18 horas, não é cansativo para ninguém, e nós procuramos fazer um culto mais rápido. Eu lembro que nos Estados Unidos, olha eu falando, eu lembro que nos Estados Unidos, mas eu pessoalmente, quando nós estivemos na Igreja Batista Capitol Hill, é uma igreja muito grande, e de manhã, isso é muito comum nos Estados Unidos, de manhã eles têm uma frequência muito grande, é pouco cultural mesmo. Você vê a igreja está lotada, bastante jovem, bastante casal jovem, e muito misto, né, o auditório da igreja, de criança até idosos. À noite é uma frequência um pouco menor. Eles fazem um culto um pouco diferente. Eles fazem um culto em que eles oram bastante pelas necessidades da igreja, inclusive. É um formato, né, de serviço a Deus. Põem às vezes fotos ou assuntos. Eles são muito cuidadosos em orar. Eu percebi, meus irmãos, em vários lugares que a gente foi, igreja que quando falava em oração, eles tinham, os membros, não eram alguns membros escolhidos, os membros tinham um bloquinho nas suas bolsas, junto com eles anotavam lá. Eu lembro que nós pedimos oração por nós aqui na igreja Moody, por exemplo, e eu vi, meus irmãos, vários deles, assim, muitos lá anotando, eu percebi eles anotando, falei, puxa, que coisa interessante, eu não devia nem estar admirado por isso. Ontem nós tivemos um encontro com 2 pastores da igreja Moody dos Estados Unidos, através do Lee Regina nos convidou já há uns tempos atrás, foi ontem esse encontro, e nas conversas ele disse alguma coisa, né, de que tinha vontade de nos conhecer, já que, né, ouvia falar de nós. Mas por quê? Na verdade, o Lee, por ser da Moody, sempre falou do que Deus tem feito na nossa igreja. Nossa igreja não é uma igreja enorme em volume, mas é uma igreja onde Deus tem trabalhado nas nossas vidas, a partir de nós mesmos, da liderança. E eles falaram mesmo, foi tão bom vê-los, né, estar com vocês aqui. Os 2 pastores, nós, uma representação do nosso presbitério, né, fomos 4, que estava com cada um com sua esposa, foi muito bom. E aqui no Brasil não é igual a eles lá eles fazem um culto normalmente à noite um pouco diferente, até menor mesmo. No Brasil normalmente o culto da noite é mais frequentado, o nosso aqui está um pouco mais de manhã, mas eu gostaria que você pensasse nisso como se fossem 2 cultos, boa oportunidade de Deus para a sua vida, né? Esse esforço, a expressão esforço não é muito boa não, é uma coisa muito prazerosa, tanto estar pela manhã quanto à noite, deve ser prazeroso para você, né? É óbvio que de manhã nós temos mais recursos em termos de ensino, nós temos escola dominical, a partir das 9 horas, depois nós temos o culto, então nós temos uma comunhão breve, né, de café, é um tempo gostoso, tá? E por isso, né, eu estou aqui estendendo isso. Lá eles fazem um culto diferente, e nós aqui acabamos fazendo também um culto um pouco mais rápido, sempre foi assim, um pouquinho mais rápido, 1h30 enquanto de manhã, 2h30 pelo menos, né? 2h30, normalmente 2h30. Graças a Deus que a gente pode fazer isso. Então, faça disso uma grande oportunidade que Deus está dando para você, servi-lo como cristão. Graças a Deus que nós podemos fazer isso. Eu agradeço muito a Deus, meus irmãos, pela igreja, e agradeço também por toda a nossa liderança, por todos nós que formamos a liderança da igreja. Uma das coisas que eu pude falar ontem é que a nossa igreja, pequena do jeito que ela é, nessa igreja tremenda em termos de volume, como eu disse, mas poucas igrejas têm uma boa liderança como nós temos. Glórias a Deus. Deus tem nos deu, e que nós consigamos, através disso, abençoar os irmãos e a igreja. Meus irmãos, deixe suas Bíblias abertas na carta de Tiago,
no capítulo 5. E nós vamos ler os últimos 2 versos hoje. Fechamos a carta de Tiago. Tiago 5, versos 19 e 20. Eu vou ler na versão da área, estou com a século 21 diante de mim aqui. Diz assim: meus irmãos, se alguém entre vós desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Olha, eu vou ler agora na século 21 para a gente ver um pouquinho de diferença. Meus irmãos, se alguém de vós se desviar da verdade, bem parecido, né? E alguém o reconduzir a ela, que a Ara coloca como converter, ela continua: sabei, no verso 20, que aquele que fizer um pecador retornar do erro, e aqui está saber que aquele que converte o pecador, a 21 acho que é melhor, faz o pecador retornar do erro do seu caminho, salvará da morte uma vida e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago agora está chegando bem no fim da sua carta. Ele escreve uma carta. A carta de Tiago é uma carta desafiadora. Só que, meus irmãos, muitas vezes as pessoas já criaram um estereótipo para Tiago e para a sua carta, e acaba não percebendo a riqueza que a carta de Tiago tem para nós em termos de ensino. Ela é uma carta tremendamente eclesiológica. Por outro lado, Tiago ele não tem uma preocupação com doutrinas bíblicas profundas. Tiago não trata disso. Tiago não está tratando da salvação na sua essência, no seu significado. Tiago nem se preocupa muito com justificação. Não é o seu assunto. Tiago não está falando de céu, de inferno, como um assunto profundo a ser desenvolvido, como outros trabalhos. Por isso que a Bíblia ela é rica como um todo. Pessoas que gostam muito de partes da Bíblia não pegam a riqueza que ela tem como todo, de Gênesis a Apocalipse. Então, quando se entra em Tiago trabalha com uma igreja, um grupo de irmãos, que ele escreve a carta, aparentemente um grupo de judeus convertidos ao cristianismo, que estão em algum lugar do mundo, daquele pequeno mundo ali. Tiago escreve para eles. Tiago sabia quem eram essas pessoas. E uma das coisas que a gente vai perceber, Tiago vai encorajar aqueles irmãos a lidar com as divergências da vida. E ele vai dar diversas orientações sobre isso. Mas também Tiago vai chamar a atenção daqueles irmãos em como viver a vida cristã de maneira prática. Irmãos, teoria por si só não leva ninguém a lugar nenhum. A teoria é boa, sempre é boa. É bom conhecer, é bom estudar, claro que é essencial, mas fica cheio de teoria. Vê o que você vai se tornar. Trazendo isso para o contexto cristão, não há nada mais necessário do que o viver prático como cristão. Como você vive como cristão, como cristã? Quando você está no dia a dia, no fronte de batalha, como é que você lida com as coisas? Nós vamos lidar movido por aquilo que nós recebemos de melhor, que é o ensino de Deus, que é as coisas de Deus, as direções de Deus, através da sua palavra. É isso que vai mover, de certa forma, todas as nossas decisões como cristãos. Tiago está lidando com isso o tempo todo. Ele quer que a igreja transmita uma vida prática autêntica, de santidade, longe do pecado, ainda que somos pecadores.
um viver prático. Um viver prático interno dentro da comunidade, tanto que na semana passada, na vez anterior, não sei se seria à noite, semana passada, mas na pregação anterior, a gente estava estudando sobre o que? Tiago está falando sobre orar, isso dentro da comunidade, orar uns pelos outros, confessar o pecado uns aos outros. É bem parecido com aquela ideia de Mateus, quando orienta buscar um ao outro para se ajudar mutuamente quando há ofensa, por exemplo. Mas ele fala de outras coisas também, perdoar, de cuidar uns dos outros. Tiago vai tratar de uns aos outros. Isso é essencial na igreja. Não há essas coisas fora da igreja. Fora da igreja há movimentos rápidos de ajuda, de auxílio. Na igreja não, a igreja é uma família. Paulo trata em Efésios a igreja como família. Não há outra comunidade que viva dessa forma, em que pessoas diferentes, de casas diferentes, lugares diferentes, até condição social diferente, elas convivem mutuamente. Se você for amanhã, essa semana, lá para o Japão, e você conseguir, entrando num culto de língua japonesa ou de língua portuguesa, e você conseguir entender a comunicação, você vai ouvir coisas bem comuns do seu viver, do que se ouve aqui, do que se vive aqui. Porque a igreja é bem específica a sua forma de vida. Então, Tiago está falando que a igreja, pelo poder do Espírito, ela começa a praticar coisas que você não vai encontrar fora dela, a não ser em flashes. Dificilmente alguém que não seja cristão vai orar por você, ou vai acompanhá-lo nas suas dores, ou vai se alegrar das suas alegrias. A igreja é assim. Ele tem um tom um pouco enérgico, e ele faz isso diversas vezes aqui. É o jeito de Tiago. Tiago foi pastor em Jerusalém, imagina, aonde Cristo foi crucificado, aonde as perseguições elas eram intensas. Mas é interessante que Tiago começa aqui, em diversos outros momentos e pontos, a expressão que ele usa para aquele grupo lá é o que? Irmãos. O enérgico Tiago sempre começa com essa expressão muito carinhosa, muito comum também entre nós, que é o que? Irmãos. Eu, quando me dirijo aos irmãos, e como eu vejo os irmãos me dirigindo a mim, irmão. Por que isso, meus irmãos? Porque nós nos identificamos como filhos de Deus, por causa de Jesus Cristo. Por isso, de fato, Deus nos trata, no sentido de igreja, como uma família, como irmãos. Então, em Cristo, essa comunidade é formada por esses filhos que são adotados por Deus. Naquele caso lá, aqueles irmãos foram adotados por Deus. Era uma igreja, um grupo de irmãos, a gente não sabe nem quantos eram. Há algumas características muito intensas de sofrimento que eles passavam. Por isso que eu sempre lembro, quando estou estudando Tiago, eu estou lembrando de Pedro também. Porque Pedro escreve, embora o auditório lá, os receptores de Pedro eram mistos, aparentemente eram mistos, talvez judeus convertidos, mas também gentios convertidos ao cristianismo. Tiago aparentemente é predominantemente judeu, e Tiago realmente ele falava e ele pregava aos judeus convertidos. Muitos estudiosos eles concordam que Tiago tem os pontos difíceis de se entender. Lembra quando nós passamos, por exemplo, sobre fé e obras? Esse é um dos pontos, não fé e obras propriamente, mas a dificuldade de interpretar Tiago. Fé e obras eram deles também. Dificultou muito ele entrar no cânon bíblico. Tiago foi uma das últimas cartas aprovadas para entrar no cânon bíblico. Diversos foram os motivos, mas uma vez aprovado, nós entendemos que essa é a palavra de Deus para nós. Então, fé e obras, se não bem entendido, se cria uma confusão a Tiago. Ele acha que a salvação é pelas obras e não pela
que é pela fé. Não, Tiago está falando a mesma coisa de Paulo. Tiago está dando alguma ênfase necessária à prática cristã, à vida prática cristã. Outro ponto difícil, quando ele fala sobre, por exemplo, nós passamos por isso já, confessar os pecados uns aos outros, que nós lemos e já estudamos essa parte. Então, como confessar pecados, que muitas vezes foi interpretado pela Igreja Católica Romana como sacerdócio, né? O sacerdote muitas vezes ouvia o seu pecado e ele interceder diante de Deus, e ele ter poder para lançar o perdão. Bom, isso não é bíblico, nesse sentido não é bíblico, né? Quando Tiago fala em confessar, é justamente a prática interna da igreja, trabalhar isso para que haja acertos e crescimento internamente. Unção com óleo, e se tornou, na verdade, uma ênfase no meio das igrejas, ungir com óleo. Nós tratamos disso também, e às vezes ficou maior do que a oração, que era a mandatória do texto. Então, são textos que, se não bem estudados, eles são difíceis de interpretar. Mas agora, nesse texto nosso aqui, Tiago está tratando de alguém que se converteu. Essa é a ideia aqui. Alguém se converteu, a princípio, vamos pensando aí comigo, tornou-se membro da igreja, porque ele fala assim, alguém de vós, nessa expressão que começa, irmão, se algum de vós, ou alguém de vós, na área, né? E essa pessoa que se tornou membro da igreja está entre os chamados de irmãos, tá? Naquela mistura, naquele contexto de membros da igreja, e essa pessoa se desviou. E ela precisa que o irmão vá ao seu encontro, alguém anuncie o evangelho de arrependimento, de mudança de vida, essa pessoa se arrependa e ela tenha salva a sua alma, para que ela possa partir desse mundo com Cristo. Essa é a preocupação de Tiago. Qual é o cuidado que a gente precisa ter nesse texto aí? É o perigo, meus irmãos, da gente caminhar por aquele caminho, aquele viés da perda da salvação, perder a salvação. Esse é um perigo. Então, quando a gente está lendo a Bíblia, e não só Tiago, a gente precisa entender o que a Bíblia fala sobre determinados assuntos de uma forma geral. Porque aí, quando você vê alguma coisa bem no pontinho, sozinho, isolado, você consiga colocar isso no contexto geral. O que acontece muito com erros doutrinários é o quê? É que muitas igrejas, vou tratar de igreja denominacionalmente, ela destaca alguns pontos, traz aquilo para fora e aplica como doutrina geral, sendo que a Bíblia, no seu contexto geral, Deus não trabalha aquilo daquela forma. Então você precisa pegar aquele texto ali e estudá-lo à luz do seu contexto imediato e à luz de toda a Escritura, para que não haja uma interpretação errada, a igreja não aprenda errado e viva errado. Não é difícil, você não precisa cavar muito para você perceber denominações lutando com problemas doutrinários, eu diria que hoje denominacionalmente quase que irreversível. Olha como que é fácil perverter as Escrituras. Não faz muito tempo, você pode até rir do que eu vou falar, mas foi um noticiário de jornal, de televisão. Um pastor, ele convenceu um membro da igreja, a igreja na verdade, a entender que ele foi ordenado por Deus a adulterar com uma irmã casada da congregação. Já lembraram, né? Da congregação. Por quê? Porque ele leu errado. Tudo bem, ele leu errado, ele interpretou errado, a igreja ensinava errado, e houve um adultério dentro da igreja, com o pastor. Ele pegou Oséias, ele tomou aquela palavra de Oséias para ele
e lá estava escrito adúltera, ele entendeu como vai e adultera. Vai, Oséias, pega uma mulher adúltera e case com ela, porque a vida de Oséias ia mostrar como estava Israel em relação a Deus. Esse homem lê e ele prova, até entre aspas, na reportagem, olha, está escrito aqui, vai e adultera. Ele leu errado. O repórter, não está escrito adúltera. Ele ficou assim, meus irmãos, não dá nem vontade de continuar vendo, porque meu Deus, que tragédia. Mas eu estou falando de uma coisa muito mais difícil de acontecer. Mas quantos não pegam a palavra e, sem muito cuidado, a aplica para a sua vida e para a sua comunidade? Por isso, meus irmãos, que a igreja precisa ser muito esclarecida. Os irmãos precisam ler a Bíblia, estudá-la, se cercar de bons instrutores, seja internamente, seja nas suas pesquisas, porque senão a gente ouve coisas assim, e nós também ficamos perguntando, será que não estava certo? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Aqui é esse cuidado de não caminhar para essa ideia de perder a salvação. Por quê? Porque olha só, meus irmãos, se alguém de vós desviar da verdade da igreja e alguém reconduzir a ela a verdade, sabei que aquele que fizer um pecador retornar ao erro do seu caminho, salvará da morte uma vida e cobrirá uma multidão de pecados, salvará a alma. É a ideia que traz aqui dessa pessoa. Então está muito assim parecido com alguém que estava dentro da igreja, perdeu a salvação por causa de algum pecado e agora precisa se reconduzir a salvação. Então vamos pensar que de imediato a gente descarta isso. Por quê? Porque eu falei agora há pouco, porque a doutrina central da Bíblia diz e prevê, as Escrituras prevê que uma vez salvo, salvo. Isso é incontestável. Ninguém pode contestar isso, porque a Bíblia afirma que quando Jesus morreu na cruz e alguém creu em Jesus, está salvo. Se não perde efeito, perde sentido a morte de Cristo na cruz. Vamos lá então, alguns textos, tinha dezenas. Vamos lá em João 3,18. Quem nele, ele está falando de Jesus Cristo, porque aqui a palavra é Jesus e Nicodemos. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Quem crê em Jesus não é condenado, mas para nós já é suficiente. Vamos mais adiante, João 5,24, para aproveitar que nós estamos aqui pertinho. 5,24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Porque nós, nessa condição de sem salvação, vamos botar assim, não na nossa, nós cremos em Jesus, mas um homem, uma mulher na condição de não crer em Jesus, ele está na condição de condenado. Ele não passou da morte para a vida, ele está na morte. Se você ler Efésios 2, 1 em diante, mas ali no 1, Paulo caracteriza o homem sem Cristo como um homem morto, um cadáver. Essa é uma expressão bíblica para dizer que a pessoa está longe de Deus. João 6,37, Jesus falando, todo aquele que o Pai me dá, que Deus é quem dá, é Deus é quem espera e quem chama, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim. Isso é segurança da salvação. Para que a gente, meus irmãos, não chegue em textos como esse, como Hebreus capítulo 6, e outros que às vezes alguém interpreta e põe como doutrina. Então, por isso que a gente vê muitos cristãos, porque ele cai em algum pecado, e pecado de fato detona a vida das pessoas, mas ele cai em algum pecado e ele acha que agora está condenado para sempre.
eu convivi com uma pessoa assim. Eu convivi assim, eu encontrei, eu me dei, eu conversei com essa pessoa vindo de uma determinada igreja, desolado na frente da nossa igreja onde eu pastoreava, desolado, andando para lá e para cá. E o que está acontecendo? Posso te ajudar? Mas estava bêbado. Não pode me ajudar, você não pode me ajudar. Como? O que eu posso fazer? Vamos tomar um café junto? Tinha os homens reunidos, né, na igreja. Não tem mais jeito para mim. Porque a minha igreja já disse que não tem mais salvação para mim. Algum pecado cometido. E aí, meus irmãos, que coisa terrível. Que coisa triste. Alguém que é orientado a crer dessa forma, ficar desolado. E talvez não voltar mais a ouvir o Evangelho. Porque ele foi ensinado que não tem mais chance para a vida dele, uma vez que caiu em determinado pecado. Isso é triste. Eu vou finalizar com Romanos 8, 33 e 34. Poderia parar aqui, mas só para ler um texto de Paulo. Olha o que diz aí. Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Não tem ninguém que possa mudar isso. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou, pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, meus irmãos, feito isso, a gente pode ter muitos outros textos, tá? A palavra de Deus é muito rica nisso. A gente não cair nesse viés de perder a salvação, porque o maior problema dessa interpretação é que você está colocando um Cristo insuficiente. O Cristo que está agindo como agia no Antigo Testamento, a cada ano matava-se um cordeiro pelo pecado do povo e apresentava lá em sacrifício. Hebreus vai falar: Cristo uma única vez morreu pelos nossos pecados, estamos salvos. Isso tem que ser segurança para nós. Assim, alguém que se desvia da verdade, está falando aí, se alguém se desviar da verdade, dentro da membresia da igreja, desse corpo, eu não quero aqui ser simplista na exposição, por isso que a gente lê os textos, né? Então é mais fácil nós pensarmos, meus irmãos, como sendo esse alguém, como de fato uma pessoa não convertida. É mais fácil pensar assim. Para mim fica muito mais prático mesmo. Alguém que está no corpo. Mas ela não estava como membro. Se alguém se desvia dentro dessa membresia, então a gente vai pensar que essa pessoa talvez seja até admitida como membro, ela se tornou membro da igreja, mas o que está aqui em julgamento é que ela certamente não se converteu. E aí você fala assim: mas isso é possível? Claro que é possível. É claro que numa membresia de uma igreja, não importa se são 10 membros, 50 membros, mais de 100 membros, que é o nosso caso aqui, ou mais de 1000 membros, vão ter lá aqueles que se entusiasmaram com a igreja, que gostam do ambiente da igreja e vê que a igreja é certa, e que viver como cristão nesse ambiente é bom, mas a vida com Cristo não foi acertada. Não há arrependimento, não há desejo de amar e servir a Cristo, não há um desejo de continuar, de caminhar, de servir. Ontem o pastor da Multi disse para nós, Paulo fez uma pergunta muito boa, ele deixou de fazer várias perguntas, né? E como é a recepção de membros lá? E ele falou que a primeira palavra, nós gostamos muito disso, que ele se dirige ao membro e está lá no site dele, vocês podem olhar. Olha, você está sendo chamado para uma longa jornada. Talvez o que me fez pensar que muitos crentes eles querem a vida cristã como uma jornada curta, ou encurtam a jornada. Essa é uma longa jornada. Vai para Hebreus 12. O que trata Hebreus 12 a partir do verso 1? Ele está falando dessa caminhada mesmo cristã. Ela é longa. Então, você que é membro dessa igreja, que deseja ser membro dessa igreja, nós em fevereiro, olha, está longe ainda, em fevereiro vamos recomeçar
uma classe de membresia. Nós estamos terminando uma agora em dezembro. Janeiro vai ser classe única aqui. Em fevereiro, vamos recomeçar uma classe de membresia. Nós queremos que aqueles que venham sejam bem-vindos e amados por nós. Venham ser amados, ame-nos também. Nos ajude nesse trabalho. Mas saiba que é uma longa jornada. É uma longa jornada. Ela só vai terminar o dia que Deus te promover, ou promover a mim, a promover-nos ao céu. Essa jornada é longa, ela é uma jornada gostosa, porque é uma família cristã. Olha, meus irmãos, há décadas que eu sirvo a Cristo como crente, e eu vou falar uma coisa: não há lugar mais que Deus preparou como mais agradável e bom do que a igreja que Ele nos colocou. Os irmãos sabem que nem sempre eu estou pregando aqui. Hoje de manhã eu falo, pregou o Guilherme, deu aula, nós somos bem servidos, graças a Deus. Mas eu amo ouvir e aprender, e sou muito enriquecido. Eu aprendi quando eu me converti que a jornada é longa, graças a Deus, e que Deus não deixe que nós nos desviemos dessa caminhada, dessa longa jornada. Alguém que se desvia, alguém que está dentro do corpo, possivelmente, aceito pelo corpo. Eu não sei como que, naqueles dias, no batismo, com certeza o batismo é uma forma. Talvez a pessoa participasse da ceia, e talvez não desse claros indícios de que não era convertida por algum tempo, quem sabe. Mas Tiago está falando, existe alguma coisa que precisa ser tratada no meio de vocês. Então foi dado a profissão de fé pública, foi batizado, mas não está firme. E agora está vivendo como se fosse parte do corpo. Essa ideia de desviar aqui é a apostasia. E a apostasia ela vai se aplicar bem a alguém que na verdade está no meio do corpo, mas não faz parte do corpo. Uma ideia melhor para isso. Porque a ideia de apostasia é alguém que não cria vínculo nem com Cristo e nem com a igreja de Cristo. Por isso que a gente valoriza muito o culto. O culto é praticamente o único momento em que nós podemos nos encontrar, seja eu pregando aqui, vocês aí sentados, mas nós adoramos a Deus juntos. Vocês adoram quando cantam, quando oram, nós adoramos. Vocês estão adorando comigo quando nós estamos pregando a palavra. A adoração é de todo mundo. Nós estamos adorando juntos a Deus. Esse é o único momento que nós temos. Então essa pessoa não criou vínculo, nem com o corpo e nem com Cristo. E aí, se alguém levar essa verdade de verdade, a verdade é o próprio Cristo. É muito claro, em vários outros textos, verdade se refere a Cristo. Aliás, se você pegar João 14,6 de memória agora: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade, o Evangelho é a verdade. Qual é a verdade? É o Evangelho. Por isso eu estou falando de doutrina. Não existe outra verdade a não ser Cristo. Não existe outra verdade a não ser o Evangelho de Cristo. Vamos ampliar mais. Não existe outra verdade a não ser as Escrituras Sagradas. Alguém que se desviou dessa verdade. Mas Tiago está falando hipoteticamente, porque está usando a expressão aí, conjunção, se. Ele não sabe. Mas pode ser que aconteça. Mas nós aqui temos experiência disso ao longo da nossa vida cristã. A gente passa por isso, nossa igreja passa. Vez por outra estamos tratando disso em termos de disciplina mesmo. E graças a Deus, meus irmãos, que a disciplina nessa igreja ela acontece, e ela acontece de uma forma muito amorosa, mesmo que gere desligamento do corpo. Sempre é amoroso. Por que é amoroso? Porque toda disciplina visa primeiro, como diz a própria Escritura, trazer de volta, não afastar, trazer de volta. Numa disciplina de ajuda para alguém, precisa haver o ensino da palavra para que aquela pessoa que porventura esteja algum erro, ela seja levada ao arrependimento diante de Deus. E acima de tudo, ela seja reconciliada com Cristo e com o corpo.
e ali já é resolvido. Há arrependimento, há mudança, há choros. E vamos colocar assim, continua-se, porque é assim que a Bíblia diz. Nós não nos vangloriamos em disciplinas pesadas, não estamos nos vangloriando, mas também a disciplina precisa ser completa, até ela chegar de fato ao resultado. E ele fala se alguém se converter, né? E alguém se converter, e aí essa ação do corpo de Cristo, uma ação natural, quando o corpo de Cristo ele leva essa mensagem da verdade do Evangelho para aquele que desviou. Qual o intuito? Trazê-lo, levá-lo a Cristo novamente. Não é falando, olha, você fez isso, você fez aquilo, você é um pecador. Com que autoridade que nós falamos isso? Nenhuma. Por isso, meus irmãos, a autoridade precisa ser a palavra de Deus. Agora, é maravilhoso quando alguém chega com a palavra e fala, olha, meu irmão, sendo isso uma verdade, né? Alguém tem pecado, alguém fala, olha, seu pecado é ofensor contra o próprio Deus e contra a sua comunidade, contra a sua família. Olha o que a Bíblia diz. Vamos orar a Deus para que Deus opere no seu coração, para que haja uma mudança. Se você pegar o texto anterior, quando fala daquele homem que estava enfermo, possivelmente um homem, um irmão, que estava enfermo, adoentado, acamado, pelo contexto, provavelmente acamado. E quando manda os presbíteros, ele pede, na verdade, ele pede os presbíteros que vão orar com ele. A ideia ali, que aquela doença era por causa de pecado. Esse é o primeiro ponto. Naquele contexto de Tiago, aquela doença era fruto de pecado. E a gente sabe quantos pecados produzem doença, inclusive morte. Em Corinto, no capítulo 11, 1 Coríntios, na primeira carta, Paulo fala, há entre vocês muitos doentes, enfermos, e muitos que falecem, porque eles estavam em confronto com a palavra de Deus. Então isso acontece. A ordem é ir até aquela pessoa, ela está acamada, enferma, e isso, meus irmãos, um dos grandes estudiosos, né? Eu li vários para tentar olhar para esse texto de uma forma bem clara. Ele dizia que, não só ele, mas ele também dizia, olha, por certo, Tiago está orientando aqueles presbíteros, pastores da igreja, ou o pastor da igreja, se quem for, vai lá, ora com aquele homem, mas antes de orar com ele, fale com ele, porque Deus está movendo o coração dele quando ele chama alguém. Fale com ele se há algo mais que ele queira falar ou confessar. E possivelmente vai dizer, sim, eu tenho um pecado que eu guardo e que é ofensor ao corpo de Cristo, primeiramente a Cristo. E é interessante que se isso aconteceu e ele falou isso, ali orou-se, ele pede perdão, eu confesso o meu pecado. Não é uma confissão ao presbítero, é diante de Deus. Para quê? Para que o seu pecado seja perdoado por Deus. Ali também fala dessa ideia de como que se ele partir, ele parta em paz com Deus. Ele parta em paz. Não é maravilhoso isso? Então, meus irmãos, todas essas coisas são possíveis, sim, dentro da igreja. Então, levar esse homem, alguém o converter aqui, é levar uma mensagem da verdade do Evangelho, leva para aquela pessoa que está claramente confrontando com o seu viver, com as suas atitudes, o Evangelho. Mas quem vai falar com ele não é nenhum agente da conversão, mas instrumento de Deus, instrumentalidade de Deus. Isso precisa muito nas igrejas hoje. Às vezes nós tratamos as coisas da igreja como se fossem coisas civis, como se fossem coisas legais, estamos cheios de medo e não confrontamos as pessoas. Olha, meus irmãos, há um preço e Deus espera de nós alguns confrontos, seja para o bem ou seja muitas vezes até para o negativo, né?
não dá resultado bom no final, mas precisa de haver esse bom confronto bíblico, não debate, confronto bíblico. Aí então essa conversão que está falando, alguém se converter, vai acentuar bem esse estado de alguém que convivia, mas não era, como nós falamos anteriormente. Precisa de converter isso. Nesse caso aqui, um caso de conversão. Essa ideia de conversão está muito acentuada. As pessoas precisam se converter a Cristo. Aí, essa teologia reformada, como é que ela trata essa ideia de conversão? Né? A conversão para a teologia reformada, porque nós ensinamos, na verdade, ela é um ato humano. A conversão. Por que é um ato humano? Não é que a conversão se dá, que a gente aprende tecnicamente, não é assim, ó. Então você estava sem Cristo, vivendo no pecado. Para onde estava indo? Se o pecado ia nessa direção, você estava indo com o pecado e caminhando com o pecado. Né? A conversão, ela implica em que você volta, não dá meia volta ou 90 graus, você dá uma volta. E volta para quem? Porque se o pecado está aqui, do lado de cá não está Cristo. É uma coisa simbólica. Mas conversão é isso. Mas a conversão ela é um ato humano. Mas o legal da conversão é que ela é precedida pela regeneração que Deus faz em nós. Então, quando o Tiago está falando de eleição, por exemplo, Pedro fala, a Bíblia fala, é essa ideia de que Deus nos chama à salvação, Deus nos regenera, Deus dá fé. Tudo isso Deus opera em nós. E nós fazemos o quê? Nós voltamos. É um ato nosso. Nicodemos fala disso também, bem dentro desse mesmo sentido, né? Que um ato humano de volta, mas é precedido pelo agir de Deus, que é a regeneração. Só Cristo pode nos regenerar. E sem regeneração, nós não voltamos. Então não pode ser um ato puramente humano. Esse ensino de Tiago é uma boa exemplificação, então, do que seja igreja. A ideia de uns aos outros, que está mandando ir cuidar de um irmão que está falto, ou de alguém que está dentro da igreja e precisa se converter. Aquilo que eu falei no começo, Mateus 18 exemplifica um pouco isso, de ir atrás de alguém que está com pecado e trazê-lo de volta à comunidade. Mas Mateus está nos direcionando mais para a ideia de alguém que é membro da igreja, possivelmente, e se desviou. Aí é diferente. Um membro da igreja se desviou, ele não é alguém que não é convertido, é alguém que está em pecado. Ele precisa ser tratado como membro da igreja em pecado. Nesse caso aqui de Tiago, nos parece que alguém precisa se converter nisso. Ele precisa ouvir o Evangelho, compreender o Evangelho, para que ele seja membro da igreja, como sendo um membro de fato autêntico. Né? A expressão pecador e fizer converter, né, o seu mau caminho em pecador, todos nós somos pecadores. Isso aí é uma condição, mesmo nós salvos. Lembra disso? Que quando Cristo morre na cruz, Ele nos salva de quê? Ele nos salva do pecado de nos condenar. Sabe o pecado que foi gerado lá no passado, no princípio? Nós somos herança, por isso que nossos filhos nascem pecadores. Eles precisam conhecer o Evangelho. Eu conheci o Evangelho que salva já com meus 18 anos por aí. Então todos precisam ouvir do Evangelho. Então, continuamos pecadores por quê? Porque estamos corrupto. Não foi ainda glorificado por Cristo, um dia vai ser. Então nós pecamos ainda. E aí entra um processo de santidade, de crescimento espiritual, tudo isso é nesse momento pós-conversão. Nós pecamos. Mas aqui a gente precisa olhar para esse pecador no sentido mais amplo das Escrituras do Evangelho, que aponta para o pecador como aquele que está sem Cristo. É o pecador que está condenado eternamente, sem conversão, porque ele não crê em Cristo. Então, quem o converter, ou seja, a ideia de Tiago aqui, precisa ler, meus irmãos, para vocês cuidado, né? Porque eu já vi pessoas falarem assim, eu lidei com tal pessoa e eu a converti.
Fala, eu já ouvi isso aí, você não imagina. Eu compreendi. Quando a gente pode ajudar, a gente ajuda. Quando não dá tempo de ajudar, você pede a Deus que ajude. Não somos nós que convertemos. Tiago está falando aqui, quem for, por intermédio de Jesus Cristo e do poder do Espírito Santo, a falar àquela pessoa, anunciar o Evangelho que salva e restaurá-la por meio do Evangelho, né? Aí sim, essa pessoa tem a expressão, o converter, tá? Não é um ato nosso, mas é por meio da palavra. Aquele pecador agora já trabalhado por Deus na regeneração, ele então agora se converte, voltando para Cristo. Todo esse processo que alguém falou para ele, anunciou, ou ele leu a palavra, mas aqui é alguém que está intermediando. Tiago está deixando bem claro que alguém está nesse processo aqui. E agora ele se reconcilia com Deus em salvação. Duas coisas, meus irmãos, se evidenciam nesse campo invisível da operação de Deus na vida do homem convertido, que ele termina falando isso. Primeiro, a sua alma é salva da morte. É mais uma ênfase para a gente pensar de fato de alguém que está em processo de condenação por causa do seu pecado, né? Condenação interna. A sua alma é salva da morte por causa disso. Nós falamos já da regeneração, da sua fé em Cristo, do arrependimento e da conversão. Sua alma é salva da morte. Pare para pensar como é importante isso. Porque quando eu ouvi isso, eu não fiquei com medo e apenas fiquei com medo, mas eu fiquei com muito medo. Valéria sabe da história. Você sabe, você tem certeza que se você morresse hoje, eu era jovem, você vai para o céu ou você vai para o inferno? Mas pergunta. Eu vou para o céu. Eu não sabia nada, eu não sabia que era Cristo. Era uma vontade minha. E aquela ideia de Deus bom. E Deus de fato é bom, mas cuidado com essa expressão. Deus é bom, Deus é muito bom, se torna um dizer automático. Deus, meus irmãos, é o ser melhor que existe, e o mais justo que existe. Então, quando Ele condena alguém ao inferno, Ele condena justamente. E quando Ele leva alguém, absolve alguém da condição do pecado, Ele está agindo com plena justiça. Eu fui compreender isso depois. Não, eu não sabia. Quando eu falei que eu era, eu não era. Eu achava que eu era. Mas fui compreender. Essa pessoa está salva para sempre. Ela ouviu e voltou-se para Deus. E aí ele diz uma outra coisa, uma segunda coisa: uma multidão de pecados é coberta. E aí significa que não vai haver nenhum tipo de pecado que possa trazer sobre aquela pessoa qualquer tipo de culpa. Não há mais culpa. Agora, quantas pessoas a gente ouve falando cheio de culpa? Esse é o problema da perda de salvação. Ela se sente sempre culpada. Cometeu um pecado. Olha, eu não estou falando que pecado é uma prática normal, tá? No meio nosso não é. Mas ela comete um pecado e ela entra em desespero. Perdi a salvação. E agora precisa que Cristo, como se Cristo morresse novamente para ela na cruz. Cristo já morreu. Sacrifica Cristo de novo, para que eu possa ser salvo novamente. Isso não existe na Bíblia. Não é essa aí é o sentido bíblico. Bom, uma multidão de pecados é coberta. Tiago está falando isso. Então, a culpa não vai condená-la mais no juízo final. Eu tinha que ouvir um amém aqui agora. Amém? Amém. Não há mais condenação. Graças a Deus por isso. Por isso que nós celebramos. Aqui temos todos nós pecadores, mas celebramos. Porque nós entendemos arrependimento, nós confessamos, Deus nos perdoa, Deus lida conosco, né, nos nossos pecados. A igreja nos ajuda nos nossos pecados. Isso significa que não haverá então culpa nenhuma mais. Eu quero terminar lendo Romanos 8, 33 e 35, eu li apenas uma parte, diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Já tinha lido. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele faz uma última pergunta no texto que eu deixei aqui, verso 35 de Romanos 8.
Quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém. Ninguém. Nenhum homem, nenhum pastor, nenhum ser humano pode me separar do amor de Cristo. Você se sente seguro como cristão? Sim, eu também me sinto. Algumas coisas que a gente pode pensar nesse texto. Primeiro que a gente pode pensar que Cristo de fato nos salva. A salvação de Cristo ela é perfeita. E quando você e eu nós confessamos nosso pecado a Cristo, isso acontece onde? Aqui, acontece no seu carro, acontece na sua casa, acontece em algum momento na sua vida, que você fala, Senhor, sim, eu sou pecador e eu preciso do Senhor, porque sem o Senhor eu estou condenado. E você não vai receber nenhum selo especial, a não ser aquele selo que Paulo fala em Efésios 1,13. Depois ele fala em Coríntios também. É o selo de quê que nós recebemos? Espírito Santo. Nós somos selados com o Espírito Santo. Por isso que o crente, quando convertido, ele não é mais como ele era. Há mudança sim. De dentro para fora, muda-se o exterior. Se ele fazia, Paulo fala em Efésios 4, quem roubava não roube mais. Quem mentia não minta mais. Natural. Não há mais adultério. O pecado não faz mais parte do nosso viver, mesmo sendo nesse corpo pecador. Isso é importante. É importante também que se nós pecamos, Deus nos perdoa quando nós confessamos. Essa é uma prática cristã. É importante nós sabermos que nós somos responsáveis, sim, uns pelos outros. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Isso implica em olhar, em se alegrar na alegria e exortar quando há o pecado, ao desvio, para salvá-lo. Salvá-lo de quê? E se ele for salvo em Cristo? Deixa eu só falar rapidamente com Deus, irmão, se alguém é salvo em Cristo e permanece no pecado, mas é salvo como pode? Pode! Essas coisas são de Deus. Só que a Bíblia é muito clara que quando nós estamos no pecado, nós sofremos duras consequências por causa da permanência no pecado. E aí vem aquilo que nós falamos, pode ser enfermidades, problemas da nossa família, problemas da nossa comunidade, problemas profissionais. E quantas pessoas se tornam um apelador de meios para resolver problemas. Por quê? Porque a vida está torta. Então, é importante confessar e saber também que Deus perdoa. É importante ajudar a corrigir e levar uma pessoa de fato à presença de Deus, a ser edificada e estar na presença de Deus. Antes da gente achar que igreja é um lugar de louvor e centro e adora a Deus, de fato isso acontece, nós somos trazidos para esse corpo para servirmos. Para servirmos. Não existe crente que cruza braço, que não ora por ninguém, que só pega na prateleira aquilo que lhe interessa. Isso não existe na igreja, nem você é crente, se assim faz. Crente serve, é orar pelos outros, é ver a necessidade um do outro, é abraçá-lo, é amá-lo de verdade, é buscar, é ir atrás, é adorar, é estar aqui, é participar junto dos sofrimentos. É numa assembleia você está aqui, sim. Louvado seja Deus pelos aqueles que chegaram. E muitas vezes você vai falar assim, olha, eu também sou favorável pelo desligamento da pessoa que não aceita arrependimento e confissão. Isso é igreja. Isso é corpo. E nós somos grandemente abençoados quando nós assim procedemos. Para finalizar, eu quero te dizer o seguinte: enquanto tudo isso acontece aqui nesse mundo, a Bíblia diz que naquele mundo vindouro, tudo será perfeito como começou lá no jardim. Não haverá dor, pecado, presença do pecado, choro. Mas quando estamos aonde? Do lado de cá. Então, hajamos sob a direção do nosso Cristo. Que Deus abençoe a todos. Encerramos Tiago. Agora, após as férias, fazemos
algumas mensagens baseadas no salmo, mas bem específico, alguns salmos de adoração de Davi. Eu acho muito jóia, principalmente aqueles que ele se aponta, ele mostra também a questão do Messias. Quero pensar um pouco sobre isso, e depois pegar um livro do Novo Testamento novamente para a gente corrigir. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Deus dê alegria ao seu coração essa semana, dê paz ao seu coração nos momentos difíceis. Eu quero orar agora, fiz orar agora, então encerrar orando também pelas nossas necessidades, principalmente por sua necessidade, que talvez não seja muito, mas você tenha talvez uma necessidade, um grande desafio na sua vida. Coloque diante de Deus, que Deus te abençoe. Vamos orar.